Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Galo, estamos começando mais um programa do Galo e o seu canal diário, quase que diário, de entrevistas com personalidades da fé cristã. Hoje nós estamos começando o programa mais cedo, em virtude da agência do nosso ilustre convidado, que é bastante ocupado, né? E ele já esteve no programa há uns 15 dias para falar sobre a liderança cristã. E esse é um dos temas muito importantes que a igreja precisa, né, incentivar que os irmãos entendam, porque mesmo que nós não sejamos líderes na igreja, nós somos líderes na família. Nós somos líderes em algum lugar. Então é importante que o cristão saiba como liderar, né? E hoje nós vamos aprender sobre a vida do líder cristão, como é que ela deve ser, certo? Na pós-modernidade. E para falar sobre esse tema, eu convido o nosso pastor Átila Ribeiro. Seja bem-vindo, irmão, tudo bem? Paz e graça, pastor Fernando Galo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com o senhor, uma honra estar mais uma vez podendo falar desse tema tão propício. Graças a Deus eu estou bem, né? Para a glória de Deus. E vamos falar um pouco desse tema tão abençoado. Eu espero que, assim como da primeira entrevista, que foi a parte A desse tema, eu espero que a parte B, entre aspas, seja também edificante, tanto quanto foi a primeira, né? Recebemos aí, pastor Fernando Galo, várias ligações, várias mensagens falando a respeito da nossa primeira entrevista. Eu vi que, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, foi bênção na vida das pessoas, né? Graças a Deus por isso. Eu espero que hoje não seja diferente. Isso. Muito bem. Antes de irmos para a entrevista, eu sei que o senhor conhece algumas palavras em grego e hebraico, né? Me falaram que o senhor é fera em grego e hebraico. E o senhor ministra cursos nessas matérias, pastor? Sim, meu pastor, eu não me considero fera, né? Não me considero fera. Eu sou um aluno curioso. Certo. Mas, por misericórdia de Deus, eu ministro sim. Sou professor de teologia e línguas bíblicas, né? Ministro no seminário, sou vice-diretor, na verdade, do Seminário Teológico, Instituto Teológico Logos, né? Que é o ITEL. Né? Sou vice-diretor desse instituto e ministro também o curso de grego e hebraico, tanto para o Instituto Teológico Logos, quanto de forma à parte da matéria, um curso bem completo de grego bíblico e de hebraico bíblico, tanto de forma presencial quanto de forma online, né? Temos turmas segunda, terça, quarta, quinta e sábado pela manhã nós temos também o curso de teologia e língua bíblica, né? O curso presencial, né? E o curso online de teologia, e o curso presencial e o curso online de grego bíblico e hebraico bíblico também, que nós ministramos, para a glória de Deus. E eu ouvi dizer também que o senhor é escritor. Ah, sim. Sou escritor. O senhor tem algum livro de algum tema aí para mostrar para a gente? Sim, eu trouxe hoje para mostrar aqui o meu livro de escatologia bíblica, né? Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Aqui está um breve sumário, é um sumário da escatologia bíblica, junto com as 8 doutrinas que compõem a escatologia bíblica, né? Desde o período intermediário da alma até a última matéria, falando a respeito aí do milênio, juízo final, enfim, todas as 8 matérias dentro da escatologia bíblica. Essa é a primeira edição, estou lançando a segunda edição agora, no final de novembro sai a segunda edição, bem mais completa, mas esse daqui também é uma bênção para a glória de Deus. Escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Mas eu também tenho um livro sobre liderança, né? Segredos essenciais para o líder no Antigo e no Novo Testamento. Também temos um outro livro sobre segredos essenciais à luz do grego bíblico do Novo Testamento, também muito bom. Eu não estou com nenhum exemplar dele por perto aqui agora para apresentar, mas eu tenho esses 3 temas. E tem também uma apostila sobre a santidade, a doutrina da santidade. Tudo que o cristão precisa saber a respeito da santidade, temos aí uma apostila a respeito. Amém, pastor?
Esse negócio de escatologia, eu sou amilenista. Será que se eu ler seu livro, eu tenho cura? Eu acho que se eu só ler o meu livro, o senhor vai virar pré-milenista, hein? É, tá certo então. Mas tá Eu bom. acho que vou mais além. Se o senhor ler o meu livro, lógico que é brincadeira, né? Se o senhor ler o meu livro, o senhor vai virar pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, hein? Aí eu já vi arminiano de uma vez. Pronto, já vira arminiano uma vez, pronto. Arminiano de coração, viu? Vale ressaltar que é o arminiano de coração, não arminiano de cabeça. Ah, tá certo. Tá bom, então. Muito bem, então. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, né? Aliás, eu quero agradecer aqui os elogios que a gente está recebendo, né, com o nosso programinha que a gente também tem sobre resposta cristã, né? Nós já estamos com 26 respostas cristãs em vídeos, né? E agora a gente está lançando o curso sobre a vida e o ministério de Jesus, em ordem cronológica, né? Se o senhor até puder anunciar nas suas redes sociais, né? Eu vou mandar o folder, né? Vão ser 2 aulas por semana. Vão ser 2 aulas por semana, de 25 minutos, 20 minutos cada uma, né? Onde a gente vai, né, cronologicamente avançando, né, na história da vida de Jesus, tirando lições para a vida prática, né? E agradecer também, a gente recebe muita piada aqui, pastor, né, para contar, né? O pessoal gosta. Eu não sei quem é que disse que eu sei contar piada, né? Porque a minha esposa não ri de mim. A minha esposa fala assim, você é sem graça para contar piada, né? E olha a piada que mandam para mim, né? Diz que o menino chegou, falou assim, ô pai, eu posso casar com a sua mãe? Aí o menino falou, pô, mas justo com a minha mãe você vai casar? Aí o menino falou, você casou com a minha? Acha que isso é piada que manda para a gente contar? Vê! Vamos começar então, meu amado. Vamos lá, mestre, vamos lá. Vamos lá. Então, olha, dá o start aí, porque a palestra é sua, certo? O líder... Pessoal. Né, é a vida do líder na pós-modernidade. Então, vamos lá. Pois bem, na nossa primeira entrevista, nós falamos a respeito dos segredos para a liderança cristã na pós-modernidade, né? Essa é uma palestra que eu ministro para líderes, né? Quando eu digo líderes, eu digo líder pastores, líderes de departamentos, líder no modo geral. Eu divido essa palestra em 2 partes. Primeiro nós falamos sobre os segredos para o líder cristão na pós-modernidade, e na segunda parte eu falo a respeito da vida do líder cristão na pós-modernidade. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que é a vida do líder cristão na pós-modernidade. Na nossa primeira entrevista, nós falamos sobre o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 1. Nós falamos na parte A da entrevista sobre a parte B do texto, né, que é dispenseiros dos mistérios de Deus. E na parte B da entrevista, nós falaremos sobre a parte A do versículo, que é que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Baseado nesse texto, eu tenho algo bem importante para falar, a liderança cristã a respeito da vida do líder cristão na pós-modernidade. Primeiro ponto que eu quero frisar é que o texto diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É importante frisarmos quantas pessoas que dizem o seguinte: eu não estou importando com o que as pessoas falam de mim. O importante é agradar a Cristo. O importante é agradar a Deus. Mas o texto está dizendo que nós temos que ter a consideração dos homens. Os homens têm que nos considerar como ministros de Cristo. Agora, o que é os homens nesse texto? Todo estudante de língua bíblica, principalmente do grego bíblico do Novo Testamento, sabe que existem 2 palavras que foram traduzidas como homem no Novo Testamento. A palavra amer, que trata do homem no sexo masculino, fala de virilidade, né? Amer ou andres, né? E a palavra antropos, que dá a ideia de ser humano. O texto grego de 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, a palavra homem ali é antropos, está abrangendo a todo ser humano. Os homens de um modo geral.
tanto crentes como não crentes. Né? É importante o líder cristão se posicionar e viver uma vida tão íntegra a ponto de até as pessoas não cristãs verem nele um líder, ou ver nele alguém que foi de fato escolhido por Deus. Obviamente, eu não estou dizendo com essa palavra que o líder vai conseguir agradar a todos. Isso, até mesmo o nosso Cristo não conseguiu fazer. Não dá para agradar a todos, de um modo geral. Mas o texto está dizendo que um servo do Senhor deve ser considerado não apenas dentro da igreja, mas em todo lugar que ele estiver. Eu sempre costumo dizer, pastor Fernando Galli, na minha entrevista, nas minhas palestras concernente à liderança, é que onde um líder cristão chegar, as pessoas têm que perceber que chegou um representante do reino dos céus. Onde um líder cristão estiver, seja qual for o ambiente, as pessoas têm que perceber que chegou ali um representante do reino dos céus. Agora, o que é consideração? A palavra consideração, no texto grego ali, é logzomai, considerar, ter consideração. A tradução dessa palavra é respeito ou importância dada a alguém. Há um grande homem, um grande filósofo, Sebastian Roche-Chamfort, é o nome dele. Ele diz o seguinte: a consideração vale mais do que a fama e a honra mais do que a glória. Eu acredito que os amados ouvintes que estão aí vão concordar comigo. Quantas pessoas que têm uma fama tão grande, aí às vezes a gente vai ouvi-los nas suas palestras, nas suas ministrações, e quando nós o conhecemos pessoalmente, aquela fama que ele tem, o comportamento dele não condiz com aquilo que falam a respeito dele. Eu acredito que, assim como eu já passei por isso, já fui frustrado nesse sentido, muitos dos irmãos vão saber que eu não estou falando de forma equivocada. Existem pessoas que são muito famosos, mas eles não fazem jus à fama que têm. Então, o líder cristão, não. Ele deve ser considerado, ele deve prezar pelo seu caráter, ele deve prezar por ter a consideração das pessoas. Primeiro ponto que eu quero frisar, obviamente, de forma resumida pelo nosso horário, mas eu quero frisar que o líder cristão, ele deve prezar pela consideração dos demais irmãos. Porque nós estamos em um contexto que as pessoas dizem o seguinte: o importante é o que as minhas ovelhas pensam de mim. O importante é o que Deus pensa ao meu respeito. Mas isso contraria o que Cristo disse em Mateus capítulo 5 e o verso de número 16. Quem tiver com a sua Bíblia aberta e quiser me acompanhar nesse texto, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e o verso de número 16, Cristo está ali no famoso Sermão do Monte, e ele vai dizer no verso 16, olha o que ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Lutero, um dos reformadores, dizia o seguinte: Deus não precisa das nossas boas obras para nos salvar, mas os ímpios precisam ver essas boas obras para chegarem à salvação. Ele até chega a dizer que nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Então é importante, nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Agora, cá para nós, quantos líderes cristãos que têm se comportado de forma que trazem escândalo e se tornam impedimentos para que os ímpios se aproximam do Evangelho? Eu acredito que os amados ouvintes não vão discordar comigo nesse ponto. Quantos líderes têm se posicionado de forma que trazem escândalos a ponto de ouvirmos dizer que eu não quero saber de cristianismo para me ser igual fulano de tal? Eu não quero ser. Então, amados, primeiro ponto sobre a vida do líder cristão na pós-modernidade
é ele se portar de tal forma que ele tenha a consideração até das pessoas que não são cristãos. Eu poderia citar aqui N exemplos de líderes cristãos que conseguiram a consideração de pessoas que não eram crentes, não eram cristãs. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do grande evangelista Dr. Billy Graham, ele entrou em países pela consideração que ele tinha, ele chegou a entrar em países onde estava fechado para o evangelho. Quem já leu sobre a biografia do Dr. Billy Graham, evangelista Billy Graham, pela consideração que ele tinha, ele entrou em países que não era possível o acesso. Inclusive da zona 1040, né? Exatamente, da janela 1040, né? Ele entrou, ele foi um dos primeiros a entrar. Então, amados, o líder deve prezar pela consideração, pelo respeito, a importância dada de alguém, ou recebida, no caso, de alguém, né? Até porque a consideração vale mais do que a fama e a honra mais do que a glória. Hoje nós estamos vivendo em um contexto onde boa parte das pessoas buscam a fama, buscam a glória, mas eles se esquecem que a consideração vale mais do que a fama e a honra muito mais do que a glória. Então nós temos que prezar pela honra do ministério, até porque a Bíblia diz que nós somos chamados para uma santa vocação, né? O nosso chamado, ele é uma santa vocação. Eu não tenho tempo para explicar esse texto, mas obviamente os irmãos entendem que o ministério não é coisa pequena. O ministério não é coisa simples. Quem traz sobre si o ministério, ele traz um peso de responsabilidade fora do comum. Tanto quanto os irmãos que, eu vou chamar aqui de, entre aspas, de crentes comuns. Crentes comuns, entre aspas, são pessoas, a membresia, no modo geral. O líder cristão, não. Ele traz um peso de responsabilidade sobre ele, né? Então, o primeiro ponto que eu quero frisar nesta fala. Só quer comentar alguma coisa, pastor? Não, essa questão de que o irmão fala sobre as pessoas verem em alguém que é admirado, né? E acontece às vezes do fã, né, conhecer o artista, alguma coisa assim. Eu também já conheci pastores que eu admirava e falei, ué, tem alguma coisa de errado, né? Parecia que era encenação. E de fato, né? O duro é quando pessoas da nossa própria família, que já nos conhecem, né, falam assim, olha, na igreja você é uma coisa e em casa você é outra, né? E tem histórias verídicas, né, que a gente já ouviu sobre isso, né? Conta-se, pastor, cortando o senhor mais uma vez, né? Uhum. Conta-se que teve uma criança, um filho, que chegou para o pastor na igreja, para um dos pastores, e disse assim, pastor, eu posso trazer minha casa para dentro da igreja? Eu posso trazer minha cama, colocar aqui na igreja? Aí o pastor perguntou, por que você quer fazer isso? Não, porque o meu pai, aqui na igreja, ele é tão calmo, ele é tão santo, ele é tão bonzinho, mas lá em casa ele parece um bicho-papão. Só para que você tenha uma ideia da falta, né, de posicionamento, da falta de... Eu chamo isso de falta de cultura cristã. O cara que tem uma cultura cristã, ele vai se portar, independente do ambiente, ele vai se comportar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo ou uma serva do Senhor. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Pois bem, um outro ponto que eu queria frisar nesse texto, nobre pastor Fernando, é o que o texto está dizendo. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Quantas pessoas veem isso daqui? Eu me lembro de um seminário que eu participei. Nesse dia, eu participei como ouvinte, né, como aluno. Eu me lembro de ouvir o palestrante falar que um dia ele foi ministrar na igreja e ele foi cumprimentar um obreiro que estava atrás do púlpito, né? Aí ele diz, está aqui o nosso irmão fulano de tal, Deus em Cristo lhe abençoe. Aí o irmão fulano de tal falou assim, não, irmão não, rapaz, eu sou o ministro do evangelho, me respeite. Hiper, mega, giga, power blaster, o cara, hein? Eu não sou irmão, rapaz,
eu sou ministro do Evangelho. Aí o pastor, com muita humildade, o pastor é muito humilde, aí ele começou a definir, à luz do grego bíblico, o que significa a palavra ministros, né? Ministro, no texto ali. A expressão ministro ali é ruperetas. Ruperetas significava um escravo que remava em um convés inferior dos navios romanos. Um escravo condenado à morte, que remava no convés inferior de um navio romano. Ou seja, quando os amados ouvintes, que são estudiosos da Bíblia, sabem que ao interpretar um texto bíblico, eu tenho que levar em consideração as 3 formas que nós interpretamos a palavra. A primeira forma é a forma lexicográfica da palavra, ou seja, a forma literal da palavra. A segunda forma é a etimologia da palavra. Etimologia é a ciência que explica por que, como, quando e onde a palavra foi criada. E existe a semântica. Semântica é o uso da palavra de acordo com seus contextos. Tem palavra, de acordo com o contexto, ela vai significar algo diferente de outro contexto. A semântica aqui da palavra dá a ideia de alguém que está fazendo o negócio andar, está fazendo o barco aqui andar. O ministro, ele usa a sua força para fazer o barco andar. Porém, ele é alguém que está acostumado a não aparecer. Se nós olharmos o retrato aqui, nós olharmos o retrato do navio, o navio estava andando. Obviamente, eu não me refiro a um navio moderno. Não, a um navio da época da Bíblia. O navio antigo eram os ministros, os escravos condenados à morte, que reinavam, que remavam. Dependendo do tamanho do navio, podia ter 12 ministros aqui, 12 do outro lado, ou 24 aqui, 24 lá, de acordo com o tamanho do navio, obviamente. Mas o que importa aqui é que eles estão remando, o navio está indo, o navio está caminhando, mas eles mesmos não apareciam. Então, o que é que está acontecendo aqui no capítulo 4 de Coríntios? Paulo está frisando que o ministro deve saber que ele está desempenhando uma função importante na igreja, mas não é para ele aparecer. Ele está acostumado a fazer uma coisa para a glória de Deus. É Deus quem tem que aparecer. Nesse contexto, é propício eu citar o texto de João capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Estudar esse texto à luz do grego, é necessário que ele cresça, que eu diminua, é de suma importância. Obviamente, não dá para eu detalhar esse texto agora à luz do grego, mas o que é o espírito da coisa aqui? É que o ministro, ele deve estar acostumado a não se aparecer, a não se mostrar. E o que é que nós temos hoje na vida de alguns ministros? Não, eu faço. Se eu não estiver no negócio, acabou. Eu faço, eu sou. Então, o primeiro ponto aqui do Ruperetas é que ele faz, mas está acostumado a não aparecer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Segundo ponto... A gente não pode confundir o Ruperetas com o Ruperegos, né? Isso, Ruperegos, isso aí. Essa é boa. Essa é um trocadilho. Deixa eu te contar uma história. Pode contar. O senhor é cobra criado, o senhor já deve ter ouvido, com certeza, algo parecido, mas isso conta-se que aconteceu numa igreja presbiteriana, que é uma igreja muito séria, e o recém-formado, eu não sei se eu falei para o senhor na outra entrevista, mas de qualquer forma, vale a pena a repetição para a retenção, né? E a pessoa terminou o seminário teológico e foi pregar na igreja. Foi apresentado como pregador, né? Subiu no púlpito. Eu me formei, estudei longos anos, li tantos livros, e agora vou iniciar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, e começou a usar palavras difíceis, e de repente começou a se perder tudo, se perdeu na pregação, faltou papel,
esqueceu a parte do esboço, fez um rolo, saiu vermelho do púlpito. Aí o pastor assumiu o púlpito, né? E falou assim: pois é, se o senhor tivesse subido do jeito que desceu, teria descido do jeito que subiu. Meu Deus, isso é importante, né? Ele Aliás, subiu, se o senhor tivesse subido do jeito que desceu, teria descido do jeito que subiu, né? Ou seja, o orgulho, né? É uma coisa terrível, né? Que estraga, porque não faz sentido, não condiz com a imagem do líder, né? A palavra ministro, ela causa muita enganação, porque temos o ministro da República, né? E aí tem até a historinha do camarada que foi para a Arábia Saudita, aqui do Brasil, pastor. É um político famoso, né? E chegou lá na Arábia Saudita, foi muito bem recebido, né? Aí perguntou assim: escuta, o senhor é o que aqui, né? Aqui na Arábia Saudita. E o cara falou: sou ministro da Marinha. Ah, que coisa, não? Muito bem. Mas pera um pouquinho, como é que é? Ministro da Marinha. Ué, mas aqui não tem mar? Falei: mas lá no Brasil não tem ministro da Justiça? Ou seja, que malvadeza, né? Mas a palavra ministro... A palavra ministro, ela dá encargos políticos, né? Ela dá ideia de algo importante, né? De pedestal, mas o senhor explicou muito bem isso aí, né? Me fez lembrar dessa aula que tive de 1 Coríntios, né? Usando o livro acho que é do Simon Kistemaker, na cultura cristã, mas enfim. Agora o senhor estava falando do segundo ponto, né? Vamos lá. Segundo ponto da palavra ministros, ruperetas, né? É de suma importância, porque o navio estava em movimento por causa deles, certo? Só que quando alguém fosse elogiar o movimento do navio, quem que eles iam elogiar? O comandante do navio. Olha, o teu navio tá muito bom, hein? Tô gostando da velocidade, tô gostando da direção, parabéns pelo seu navio. Ou seja, o ministro nunca receberia um elogio, um louvor. E quantos de nós exercemos nosso papel e o que esperamos é elogio? O que esperamos é louvor. Talvez seja por isso que... Pastor, e quando não acontece do próprio líder se autoelogiar, coisa que a Bíblia diz que não é para acontecer. Nunca, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Talvez seja por isso que Paulo escreve, 1 aos Coríntios, capítulo 9, e o verso 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho que me vangloriar, porque isso me é imposto como obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se faço de bom grado, recebo louvor, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me está confiada. Ou seja, quantos ministros que querem aí a glória, querem a honra, esquecem disso, né? Que a glória, o elogio é todo para o comandante do navio, é Cristo. É importante frisarmos isso para que o líder não se sinta frustrado no ministério que Deus confiou a ele, né? E o terceiro ponto, para nós pularmos diretamente para a vida do líder na modernidade, na pós-modernidade, é que os ministros, pastor Fernando Galho, tinham que estar em harmonia um com o outro. Como assim? Olha só que coisa interessante nessa palavra. Que palavra revelativa. Vamos supor que tinha 12 ministros aqui e 12 ministros do outro lado. Se esses 12 que estavam aqui remando quisessem disputar quem era mais forte com aqueles 12 do lado de lá, o navio ia perder a direção. Tá entendendo? Ó, eu tô remando lá de cá e tô disputando força com o ministro do lado de lá. O navio vai ficar sem, vai ficar dando... Tá entendendo? Para o navio ir reto para o seu alvo, os ministros tinham que estar em harmonia. Ninguém podia querer disputar força com ninguém, né? E quantos de nós hoje estamos disputando com os outros ministros? Quantos líderes hoje que ficam medindo, não, a minha igreja é melhor. Não,
Primeiro que a igreja não é do líder. Em primeiro lugar, a igreja não é minha. Eu sou pastor de igreja, mas a igreja que eu pastoreio não é minha. A igreja é do Senhor. Eu sou um ministro, na literalidade da palavra. Trabalho embaixo, não apareço, não tenho que aparecer. Eu faço algo na igreja importante, mas é para a glória do comandante, viu? E se eu disputar, por exemplo, no meu ministério, onde eu sou pastor, eu sou vice-presidente do ministério. Se eu quiser disputar com o meu presidente quem é melhor pastor, quem é melhor pregador, se eu quiser disputar com os demais obreiros da minha igreja quem faz mais, quem é melhor, o barco, entre aspas, da igreja, o navio, entre aspas, da igreja, vai ficar como? Tá entendendo? Talvez seja por isso que muitos ministérios estão perdendo a direção. Talvez seja por isso que muitos líderes estão levando o navio da igreja deles para direções erradas, perdendo o rumo, perdendo o alvo, porque está disputando força com os demais ministros. Olha, obviamente, nós vamos ter ministros mais experientes, líderes menos experientes, líderes mais preparados no que tange a qualquer tipo de formação, mas isso não me torna pior ou melhor. Isso me torna alguém que está fazendo uma função de líder no reino de Deus, mas visando a glória de Deus. Então nós temos que parar. O primeiro conselho para os líderes é: pare com essa disputa, que eu sou melhor, que eu supero fulano. Talvez isso seja verdade. Talvez o fulano é melhor que esse clã. Mas esse não deve ser o desejo do coração dele. Não, superar, buscar ser melhor que fulano, só no sentido egocêntrico, isso deve ser lançado por terra. Por quê? Porque o nosso ministério vai ficar, sem direção, vai perder o rumo. O nosso alvo é Cristo. Por isso que é importante frisarmos isso daqui sobre a palavra ministro. Então, só recapitulando, o ministro deve estar acostumado a não querer aparecer, deve estar acostumado a tudo que ele fizer, a glória ser de Cristo. Em terceiro lugar, ele não pode disputar força com os outros ministros, com os outros líderes. Ele deve ter isso em mente para que ele tenha um ministério bem sucedido no sentido bíblico da palavra. Pode isso falar, que o senhor está falando, isso que o senhor está falando tem tudo a ver com o contexto de 1 Coríntios 4, onde Paulo vai dizer, né, sobre pertencer a Paulo, pertencer a Apolo. Não tem esse negócio, né? Porque eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer o negócio. Exatamente. Porque a força que vem para o ministro tocar o barco vem de Deus. Exato. Então, é isso aí. A gente não é nada. Não foi em vão que Paulo colocou essa palavra. Não foi em vão que Paulo colocou essa palavra no texto. Havia um partido, uma briga. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo disse, negativo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. A glória é toda de Deus. Eu tive um pastor chamado pastor Eli Fernandes. Esse cara é um gênio. Ele é um gênio. Ele prega muito bem, um dos maiores pregadores que eu já vi aqui no Brasil. Professor nato de homilética, fera, né? Esse cara é bom demais. E uma vez ele foi apresentado assim como o grande homem de Deus, pastor Eli Fernandes. E isso aconteceu comigo uma vez também. Eu dei a mesma resposta que ele deu. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele falou: não, eu não sou o grande homem de Deus, eu sou o homem do grande Deus. Né? Rapaz, que resposta! Né? Porque é uma loucura mesmo, né? Às vezes as pessoas querem tratar bem a gente e acabam colocando a gente lá. O senhor sabe, eu não quero ser exemplo para ninguém, mas criou-se esse negócio, né? Essa pomposidade de tratar bem é uma coisa, né? Mas assim, sabe? De achar que esse pessoal tem asinha no pé. Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro dar um seminário apologético, e um pastor de uma outra igreja estava ali. E ele foi falar com o pastor que me levou ao Rio de Janeiro, né? E ele falou assim: aí, esse cara, eu queria trazer ele para a minha igreja,
esse final de semana, que ele falou que está com o domingo vago, e é assim, é hotel 5 estrelas, como é que é o esquema? Aí ele falou assim, o pastor Fernando, eu não era pastor ainda, ele é simples de tudo, né? E eu sou mesmo. Hoje um cara me parou na rua e falou assim, ó, você tem uma casa bonita, você parece ser rico, mas você é tão simples, né? Na verdade, o pessoal acha que eu sou rico, minha família tem mania de se... Né? Criou-se a frescura de achar que a minha família é rica. Não, eu não sou, né? Mas tem gente da minha família que é. Mas assim, eu sou simples de tudo. Eu cheguei pro pastor e falei assim, hotel 5 estrelas, eu quero ficar na tua casa, rapaz. Entendeu? Você tem um quartinho lá, eu gosto de ovelha, porque eu também sou uma. Então, esse negócio de querer aparecer, isso me incomoda demais. Eu me lembro, pastor. Esses dias atrás, um líder, só uma coisa, um líder, irmão, famoso aí, falou assim que tinha curso de doutorado, né? A gente foi pesquisar, o rapaz tinha doutorado naquelas... o cara compra um curso pela internet de R$397, faz uma provinha com 100 perguntas, poder doutor. Para que isso? Nós somos peão do chefe, peões do chefe, né? Verdade, verdade. E a concepção do pessoal pós-moderno hoje é exatamente essa. Eles querem estar num patamar de eu sou o cara. Né? Esse é o problema. Obviamente, eu não posso generalizar. De maneira nenhuma, eu não posso generalizar. Óbvio que ainda tem homens de Deus, de fato, zelam aí pela função bíblica de liderança. Né? Obviamente, tem muitos homens de Deus que estão desempenhando um bom papel. Eu não sou aqueles pregadores, aqueles ensinadores que gostam de generalizar o assunto. Não. Temos homens de Deus. Mas eu me lembro que uma certa vez, estou contando essa história aí, eu me lembrei de uma ocasião em que eu fui ministrar no interior do meu estado aqui. Eu dou aula de teologia, né, e também faço a função de evangelista. Viajo para pregar. Quando me convidam, eu faço a função de itinerante. Fui ministrar no interior do estado, que eu gosto, pastor Fernando, de culto ao ar livre. Eu gosto de pregar no culto ao ar livre. Eu também prego em igrejas, congressos, enfim, gosto muito. Mas eu me sinto melhor em culto ao ar livre. Porque ali eu vejo o povo necessitado mesmo ali da palavra de Deus. Pois bem, aí estávamos evangelizando o dia todo. Ia ter uma conferência à noite, uma conferência missionária, uma cruzada missionária, cruzada evangelística. E evangelizamos o dia todo. Aí quando eu estava hospedado na casa do pastor que organizou o evento, acabou a água. E era o interior mesmo, interior. Era bem zona rural mesmo. Aí ele disse, evangelista vai ter que parar a cruzada hoje. Falei, por quê? Acabou a água aqui em casa. E até que o senhor vai na cidade tomar banho e voltar, não vai ter o culto. Eu digo, pastor, o problema não é nem o banho somente. É o pessoal tomar água e tal. Ele falou, não, o pessoal beber ali e tal, tem água. Mas eu estou dizendo para tomar banho, porque eu e minha família, a gente toma banho ali. Aí eu lembro que tinha uma cisterna, né? Eles pegavam água do balde, obviamente água limpa, né? Enchia o balde de água e tomava. Eu não sei como vocês chamam aqui, mas na minha cidade fala banho de cavalo. Pega um potinho assim e joga água em cima. Banho de cavalo. Aí eu falei, pô, pastor, mas se o senhor vai tomar banho desse jeito? Ele disse, não, eu vou. Eu digo, não, então eu também vou, eu tomo banho desse jeito também. Aí ele falou assim, não, mas é porque você é pregador. Você é conferencista. Eu digo, qual o problema? Não, mas o conferencista, quando vem aqui, aceita dormir em qualquer lugar. Deus me perdoe. Eu falei, pastor, o senhor está enganado. Eu sou um conferencista rural. Tenho um conferencista internacional. Eu até brinco com as ovelhas aqui da igreja. Tem uns amigos meus que são conferencistas internacionais, né? Eu falo que eu sou conferencista rural, só prego na roça. Aí, mas só para você ter uma ideia, a concepção que ele tinha de conferencista, de pregador, é que ele tinha que ser tratado de forma diferenciada, que ele tinha que ser uma pessoa quase que deificada, né? Eu digo negativo. Vou tomar banho do mesmo jeito que o senhor tomou, rapaz. Qual é o problema? Eu não estou dizendo com isso, pastor Fernando,
eu preciso explicar, né? Eu não estou dizendo com isso que o pregador não deve ser honrado, o líder não deve ser honrado. Eu não estou dizendo isso. Mas é que ele é uma pessoa comum. Ele precisa ter em mente que ele não é uma celebridade. Ele não é a última Coca-Cola do deserto. Negativo. Ele é uma pessoa comum. Né? Até uma linguagem que eu usei aqui agora. Né? Agora, o ponto que eu quero frisar, pastor, nessa parte da entrevista, é o cerne do negócio. As dimensões da vida do líder no particular. Todo líder cristão, agora o assunto vai estreitar para nós aqui. Né? Pulei a parte da introdução. Nessa fala, eu quero falar a respeito das dimensões da vida do líder no particular. Há um texto bíblico que muitos líderes cristãos, muitos, interpretam de forma equivocada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. Quando Paulo fala assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está preocupado aqui com 3 pontos da vida de Timóteo. Isso nós vamos perceber se nós lermos toda a carta de 1 Timóteo, que é uma das cartas mais particulares do apóstolo Paulo no Novo Testamento. A carta de Timóteo, a primeira carta, é uma das cartas mais particulares de Paulo. Né? Não é tão particular quanto a segunda e nem tão particular quanto a carta de Filemão, obviamente. Mas essa carta é uma carta que ele manda para o líder Timóteo, que pastoreava nessa época a igreja de Éfeso. Os irmãos sabem um tanto quanto eu. E essa parte, Paulo está preocupado com a saúde espiritual de Timóteo, com a saúde física e com a saúde emocional de Timóteo. Uma exegese do livro todo vai demonstrar essa preocupação paulina com a vida espiritual, física e emocional. E essas são as 3 dimensões da vida do líder. O líder cristão precisa cuidar, primeiramente, da sua saúde espiritual, sua saúde física e a sua saúde emocional. Primeiro ponto, a vida espiritual do líder, ele deve cuidar. O líder precisa ter uma vida de oração, o líder precisa ter uma vida de estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Quantos homens de Deus, quantos líderes que não têm o costume de orar constantemente? Eu li um livro do doutor Charles Finney. Obviamente, muitos discordam com a teologia de Finney, né? Boa parte discordam da santificação plena e tal. Mas eu li um livro dele sobre conselhos essenciais para os líderes ou para os pregadores. Ele diz o seguinte: passe muito tempo pela manhã e à noite em oração, em íntima comunhão com Deus. Não há estudo nem erudição nenhuma que substitua a perca dessa comunhão. Aí ele diz: o dia que tu perderes isto, tu te enfraquecerás e serás como qualquer outro homem. O líder cristão, ele precisa ter uma vida de oração. Pastor Fernando, uma certa feita, eu estava dando aula a respeito de Atos dos Apóstolos. E um de nossos alunos, um aluno nesse dia, me fez uma pergunta: professor, qual é o segredo da igreja de Atos dos Apóstolos? Eu disse assim, não entendi. Ele perguntou, qual é o segredo? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, até a sombra do líder fazia milagre. Ele ainda usou essa expressão assim, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, os aventais de outro líder fazia milagre. Os diáconos daquela igreja tinham mensagens impactantes. Qual é o segredo? Eu falei, no que tange ao natural, simples. Atos dos Apóstolos é 28 capítulos de oração, pastor Fernando. 28 capítulos de oração. Nós vamos ver a igreja de Atos
prostrada diante de Deus em oração em todos os capítulos. Como bom leitor da Bíblia, eu consegui gravar os capítulos de Atos do 1 ao 28. Para a glória de Deus. Pode conferir comigo aí. Capítulo 1, verso 14, a igreja está orando. Junto com Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Capítulo 2, acontece uma tempestade do Espírito Santo ali, invadindo o lugar. Esse texto de Atos, capítulo 2, pastor. Atos, capítulo 2, verso 2. A luz do grego bíblico é fantástico. Atos, capítulo 2, verso 2. A luz do grego bíblico está bem assim, ó. Kai egeneto. Afinoek turanos ecos rosper. Fenomenos pinos biaias kai. Plenosem. Rolon toecon goesam captemenoi. A tradução desse texto, uma tradução um pouco semântica, é quando ninguém esperava. Veio do dentro do céu para fora um vento que sopra no meio de uma tempestade e encheu a casa onde eles estavam reunidos. A expressão ali, por que essa tempestade veio? Porque o povo estava orando. Orando. Em Atos capítulo 3, Pedro e João sobem no templo na hora da oração. Antes deles começarem a orar, Deus já faz um milagre no paralítico ali na entrada da porta formosa. Em Atos capítulo 4, verso 31, está escrito: tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí nós temos o capítulo 5, que Pedro, de tanto orar, Deus mostra que Ananias e Safira eram dois mentirosos. Nós temos Atos capítulo 6, verso 4, que está escrito: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós temos Atos capítulo 7, Estevão sendo apedrejado, e ele vai orar pelas pessoas que apedrejam ele. Atos capítulo 8, verso 17, diz que os apóstolos oraram pelas ovelhas de Samaria, e eles foram batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, a primeira característica que Paulo tinha se convertido está lá, do 11 ao 15. Eis que ele está orando. Em Atos capítulo 10, nós temos dois episódios: Pedro orando no terraço e Cornélio orando na sua casa. Ambos são visitados pelo Espírito Santo, ou por Deus. Há uma experiência na vida deles. Em Atos capítulo 11, Pedro conta a sua experiência de oração. Em Atos capítulo 12, verso 5, está lá: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante, contínua oração por ele a Deus. Em Atos capítulo 13, nós temos a igreja orando e o Espírito Santo separa Paulo e a Barnabé. Em Atos capítulo 14, verso 23, eles oravam e jejuavam. Em Atos 15, o cristianismo sai de dentro do judaísmo. Por quê? Porque Pedro conta a sua experiência de oração, Paulo conta a experiência de oração, o líder Tiago traz o esboço da epístola de Tiago. No capítulo 5, verso 17, está como? A oração do justo é poderosa e eficaz. No capítulo 16 está escrito, no verso 25, que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos na prisão. E houve um terremoto de Deus, como todos conhecem o texto. Ato 17, Paulo está em Atenas e vai pregar o sermão ao Deus desconhecido, mas o espírito dele se movia diante de Deus em oração. Em Ato 18, eles estão orando na beirada da praia. Em Atos capítulo 20, em Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e encontra 12 alunos direto de Apolo e pergunta: receberam o Espírito Santo como vocês creram? O que acontece? Ele diz: não, a gente nem sabe que houve o Espírito Santo. Paulo ora e eles são cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, ele sai de Éfeso. E o que ele faz com os presbíteros? Vai dobrar os joelhos com eles e vai orar. Capítulo 21, 22 e 23, Paulo está diante do governante. Antes de abrir a boca para falar, ele ora. 24, 25 e 26, a mesma coisa. Diante de outro governante, Paulo ora antes de falar. Em Atos capítulo 27, ele está atravessando o mar Adriático e há uma tempestade, um furacão, que no grego, metade latim, euroaquilão. Antes de qualquer coisa, Paulo está orando e Deus fala com ele: não vai morrer ninguém. Aí em Atos 28, quando eles ancoram na ilha de Malta, o pai de Públio, o principal da ilha, está enfermo. O que Paulo faz? Ora por ele. São 28 capítulos de oração. Há uma fala, pastor Fernando Galli, pastor Paul David Washer, ele diz o seguinte:
você pode ser um bom exegeta, você pode ser um bom pregador, você pode ser um professor, um mestre nato, mas se você não for um homem de oração, você não vale 2 centavos no reino dos céus. Ele fala isso. Você sabe A que... vida de oração do líder é de suma importância. O líder que não ora, ele se considera mais forte que Cristo. Porque Cristo orava o tempo todo. Está entendendo, meu pastor? Você sabe que uma vez eu fui dar uma palestra para jovens e me fizeram uma pergunta. Por que é que nós temos que orar se a Bíblia diz: antes que a palavra saia da minha boca, tu já as conheces? Pastor, eu não estou conseguindo ouvir o senhor bem. Oi? E agora? Tá me ouvindo? Alô? Som? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês que estão assistindo o programa? Vocês estão me ouvindo? Tá bem baixinha a voz do senhor. Estranho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera lá. Aí, tá me ouvindo bem? O senhor tá me ouvindo bem, pastor? Sim. Estou ouvindo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não estou ouvindo bem o senhor. Vamos ver. Espera um pouquinho que nós vamos resolver aqui. O pessoal está falando que o som tá bom. Agora melhorou para mim aqui também. O pessoal está dizendo que tá boa o som aqui. O pessoal que está me assistindo. Não, melhorou um pouquinho para mim aqui. Melhorou? Melhoreceu? Melhorou. Vamos lá. Então, eu até... então me perguntaram assim, por que é que nós precisamos fazer oração se... eu acho que o problema é ali no celular dele mesmo, né? Porque o celular dele tocou. Eu acho que o seu celular tocou. Então é por isso. Agora está muito melhor para mim. Então tá. Então a jovem me perguntou assim, irmão, por que a gente tem que orar a Deus, né? Porque a Bíblia fala que antes que a palavra saia da minha boca, tu já as conhece. Então por que eu vou orar para Deus, né? E é engraçado que eu tinha visto a resposta disso dias antes, na Bíblia Aplicação Pessoal, comentando esse versículo. A Bíblia Aplicação Pessoal fala assim, nós não oramos para contar novidade para Deus, mas para mostrar que somos íntimos e dependentes dele. Deixa eu só definir o que é oração, pastor. Sim. Deixa eu só definir. Em primeiro lugar, o senhor falou a resposta de forma bem simples e eficiente. Eu nem precisaria acrescentar, né? Não há nada que Deus não saiba. Isso é bíblico. Antes de eu falar, ele já sabe. Só que o termo oração, no hebraico tefilá, no grego proseuquê, dá a ideia de relacionamento, conversa entre duas pessoas ou mais. Então, na oração, eu não só oro, dobro os joelhos ou em pé ou deitado para pedir ou para agradecer. É uma forma de relacionamento, ok? Quem dobra os joelhos só para contar novidade para Deus, só para pedir para Deus, ele está perdendo tempo, porque Deus já sabe tudo que você precisa. Agora, oração, você vai se relacionar com Deus. Você não se relaciona com Deus cantando hino. Você não se relaciona. Eu sou pentecostal. Já ouvi alguém comentando aí logo. Vou logo dizer, eu sou pentecostal, meu irmão. Minha irmã, sou pentecostal. Mas eu não me relaciono com Deus pulando, rotando, sapateando. Isso é uma alegria do Espírito. Quem sabe, em outra oportunidade, eu falo por que é que eu sou pentecostal. Não é o caso agora. Mas relacionamento com Deus é oração. Oração, você vai se relacionar de forma íntima com Deus. Lembra que Jesus escreveu, Jesus disse no livro de Mateus, quando orardes, vai para o seu quarto, fecha a porta atrás de si, e o seu pai que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Pastor, a palavra ouvir ali, tanto no grego quanto no hebraico,
da ideia de uma reunião particular. Quando o texto áureo do judaísmo é o Shema, né? Texto áureo do judaísmo, Deuteronômio 6,4. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Had, ou Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, o único Senhor, na sua tradução em português. O termo Shema, no hebraico, akuo, no grego, dá a ideia de uma reunião particular. Por que é que Jesus disse, vai para o seu quarto? Todo quarto de um judeu era para receber visitante. Ele ficava na parte superior. Na parte superior. Quando um judeu recebia um visitante, ele hospedava esse visitante nesse quarto superior. Lembra que quando aquela mulher sunamita, mulher de Sunem, né, viu Eliseu passando, ela logo preparou para ele um quarto e colocou lá dentro o quê? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Está em 2 Reis, capítulo 4. Porque os visitantes eram hospedados nos quartos, na parte superior da casa, certo? Quando Jesus disse, fecha o teu quarto, fecha a porta de si, ora no seu quarto, o seu pai que vem em secreto te recompensará, ele está dizendo, se prepare para você receber em oração um visitante especial. Obviamente, Deus vai se relacionar conosco através da oração. Então, por que orar? Porque eu vou me relacionar com Deus. E eu não estou falando da posição do corpo, estou falando da posição da alma. Viu? Então, por que eu vou orar? Eu não vou orar para pegar Deus de surpresa, para contar novidade para Deus, porque Deus já sabe de tudo. O salmista diz no Salmo 139 que antes de eu falar qualquer palavra, ele já sabe. Só que o mesmo salmista que diz isso, ele diz, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Ele está falando de relacionamento. O que é sondar? À luz do hebraico, sondar é virar do lado de avesso. O que os homens não conseguem ver, o Senhor consegue. Então, para que eu vou orar? Relacionamento. É propício falar nesse momento a definição de um grande homem de Deus. Ele disse, a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? A sua alma precisa respirar. A oração é a respiração da alma. Que frase bonita, viu? A oração é a respiração da alma. Quem foi que disse Exatamente. isso? Quem foi que falou isso? Pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes. Eu vou colocar essa frase no meu Facebook hoje. Hã? Eu vou colocar essa frase no meu Facebook hoje. Pode colocar e bota embaixo. Pastor Gesiel Gomes, um grande homem de Deus. Tive o privilégio de participar de alguns seminários presenciais com ele. É fora do comum, pastor. Uma presença de Deus muito grande, um conhecimento bíblico fora do comum. Merece nosso respeito, sem sombra de dúvidas. Né? A nossa consideração, sem sombra de dúvidas. Pois bem, então, a vida do líder, meus amados irmãos, em primeiro lugar, a vida espiritual do líder. Um líder precisa de ser um homem espiritual. Um líder carnal, né, no sentido bíblico da palavra, ele é um perigo para o rebanho. Ele precisa ser espiritual. E no que tange a vida espiritual, nós temos 2 pontos. A vida de oração e a vida do estudo sistemático da palavra de Deus. Né? Fizeram uma pergunta para a W. Tozer, pastor Fernando Galli. A W. Tozer foi um grande comentarista, né? já dorme no Senhor, mas foi um homem que deixou um legado aí de livros, homem de Deus, a W. Tozer. Perguntaram para ele, Tozer, o que é mais importante para um cristão? A oração ou o estudo da Bíblia? Ele disse, eu vou te responder com uma pergunta. O que é mais importante para um pássaro para ele voar? A asa da direita ou a asa da esquerda? Qualquer uma que cortar, ele não vai conseguir voar. E eu vou mais além. O líder cristão, o pregador cristão, o professor cristão, ele tem 2 mãos. 2 mãos. Com uma mão, pastor Fernando, ele cava para baixo. Pesquisa, conhecimento, leitura, adquirir o conhecimento. E com a outra mão,
ele cava para cima. É a mão que nós pedimos a graça de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus, o revestimento de Deus. Se nós cavarmos somente para baixo, nós nos tornaremos meros teóricos, vazios de espiritualidade. Mas se nós cavarmos somente para cima, revelação, poder de Deus, nós seremos fanáticos. Então é preciso de ter uma conciliação. É palavra e poder. Palavra e poder, né? Pronto, Atos capítulo 6, verso 4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quem está falando isso daí é os apóstolos. Os apóstolos dizendo, vamos botar os diáconos para servir a mesa, né? E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não só oração, nem só ministério da palavra. Ambos. Vida de oração e leitura da palavra. Agora vale ressaltar que muitos líderes, muitos, são despreparados teologicamente falando. Despreparados. O interessante é que o estudo sistemático da palavra de Deus é essencial para uma carreira ministerial de sucesso. Nós já passamos daquela época que alguém dizia, não, teologia não pode, teologia do diabo, teologia isso, teologia aquilo. Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte, teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Boa essa. É importante frisarmos isso. O senhor observou, por exemplo, eu acho que todo mundo vai observar e vai concordar comigo aqui. O médico tem que estudar medicina, o advogado tem que estudar direito, o psicólogo tem que estudar psicologia. Em nome de Jesus vai ser minha próxima formação, psicologia, se Deus me permitir. Né? Então, um líder cristão, ele tem que conhecer a Bíblia de forma sistemática. O líder cristão, ele tem que estar preparado. Imagine, pastor Fernando Galli, em um mundo cheio de heresias e superstições, nós devemos estar preparados para responder ou para defender a palavra de Deus que é pura. Olha o que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, e o verso 15, quem tiver com a sua Bíblia em mãos, olha o que Pedro vai dizer. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pastor Fernando Galli, sem prepotência, sem soberba. Sem prepotência e sem soberba, em nome de Jesus. Dentro daquilo que eu penso ser verdade bíblica, dentro daquilo que eu professo, eu sento com qualquer pessoa e explico a razão da minha fé para qualquer pessoa, mesmo reconhecendo que eu ainda sou um jovem, ainda sou uma pessoa que sou, digamos assim, iniciante, mas eu converso com qualquer. Pode ser o maior mestre, o maior sabedor da face da terra. Eu consigo explicar a razão da minha fé à luz da Bíblia. Agora, quantos líderes... Obviamente, vou tornar a dizer-vos, não pense que eu estou falando com prepotência, não pense que eu estou falando com soberba, em nome de Jesus, eu não estou falando nesse ponto. Eu estou dizendo que na posição de líder cristão que nós somos, nós precisamos ter isso em mente. Imagine só um cristão conversando com uma pessoa que não é cristã, e a pessoa pergunta para ele, por que é que eu tenho que crer em Cristo? Por que é que eu tenho que receber Cristo como meu Salvador, na forma passiva, né? Por que é que eu tenho que ser cristão? Por que é que eu tenho que fazer parte da igreja? E eu não souber responder isso? Talvez seja por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 12, ele vai dizer o quê? Vocês já eram para ser mestres devido ao tempo, mas ainda necessitais de tomar leite. Você já leu esse texto na Bíblia com certeza, porque o senhor é mestre? Né? Agora, quantos líderes cristãos que já era para ser mestres, entre aspas, devido ao tempo,
mas ainda necessitam de tomar leite. Uma vez eu perguntei para um camarada que gostava de aparecer, né? Eu falei assim, você sabe o que significa a palavra propiciatório? Meu Deus. Propiciação. Né? Que Deus ele propicia para nós a salvação. Tem líder, por exemplo, que não sabe diferenciar propiciação de expiação. Não sabe diferenciar isso. Tem uns que pensam que é a mesma coisa. E não é. E não é. Negativo, de forma nenhuma. Você sabe que... pois é. E tem, por exemplo, né, eu acho assim, que hoje o pessoal arrumou um jeitinho de fugir. Né? Lembra que Paulo disse para Timóteo, tem cuidado da doutrina? E tem um pessoalzinho que arrumou um jeito legal de fugir da doutrina. É simplesmente ser aquele líder motivacional. Certo? É muito fácil. Mas encorajar assim, né? Deixar todo mundo com ar. E ninguém quer saber de doutrina, mas. Né? Negativo. Então eu vejo que não adianta você ser um bom pregador, não adianta você falar que você ora. Tem que haver todo um equilíbrio, né? Então, equilíbrio, tudo é um equilíbrio. Então, eu acho que o contato, a intimidade com a Bíblia, ela é essencial, não tem como. É a mesma coisa que médico, né, não saber o que é cardiopatia, médico do coração não saber o que é cardiopatia. É a mesma coisa que mecânico não saber o que é sei lá, carburador, né? Eu nem carro tenho. Eu vou citar um exemplo do que o senhor está falando aí. Imagina o senhor chegando num consultório médico para fazer uma cirurgia de risco. Imagine. Vamos colocar aqui, a pessoa chega no consultório médico e ele vai fazer uma cirurgia de coração. Chega na clínica e vai fazer uma cirurgia de coração. Cirurgia de risco. Aí o médico que vai operar, com o suposto médico, se o paciente perguntasse para ele, o senhor sabe o que está fazendo? O senhor é médico formado? Aí ele vai falar assim, não, eu gosto de usar esse jaleco branco aqui, eu acho ele bem bonito, então eu gosto de usá-lo. Eu gosto desse bisturi aqui, eu acho muito lindo isso daqui, eu sou apaixonado pela profissão de medicina, mas eu nunca fiz medicina, nunca estudei, nunca me preparei, mas eu sou um curioso, eu gosto de ler alguns livros e eu vou operar você. Se eu sou o paciente, eu saí correndo. Tá brincando? Aí o senhor chega com o seu carro na oficina mecânica. Eu tenho meu carrinho aqui, chego na oficina mecânica, meu carro com problema, e o mecânico fala bem assim. Eu pergunto para ele, o senhor entende alguma coisa? O carro está com problema assim, assim, assim. Aí o mecânico diz, olha, eu vou dar uma olhada, mas eu não entendo nada de mecânica não, viu? Vou adivinhar o que está acontecendo. Eu não boto meu carro para ele mexer. E por que é que o líder cristão que trabalha com aconselhamento cristão, trabalha com famílias, aconselhando família, aconselhando casais, aconselhando pessoas de um modo particular, fazendo uso do público para falar de vida eterna, porque nós tratamos de salvação da alma, meu irmão. Nós pregadores, líderes cristãos que fazemos uso do púlpito para transmitir uma mensagem, nós trabalhamos com salvação de almas. Se nós errarmos aí numa doutrina fundamental, corremos o risco, entre aspas, deixa eu usar a expressão entre aspas, de mandar aquela pessoa para o inferno. Tá entendendo? E eu não quero saber da interpretação do inferno que os irmãos têm, eu penso que o inferno é real e vejo que é bíblico, enfim. Eu trabalho com isso, ministro para pessoas. Então o líder cristão tem que conhecer a doutrina sistemática da palavra de Deus. E pasmem os senhores, em uma pesquisa realizada pelo jornal ABA Press, né, e a Sociedade Bíblica Libero-Americana, isso é uma pesquisa da CPAD News, só que foi pesquisado aqui 1.255 pastores, sendo que 835 pastores, desses 1.255, 835 estavam participando
de uma palestra para um aprofundamento bíblico. Aí perguntaram para esses 1.255 pastores: quantas vezes vocês leram a Bíblia toda? 60% deles nunca tinham lido a Bíblia toda nenhuma vez. E eles estavam participando de uma palestra para aprofundamento bíblico. Você entendeu? Aprofundado que não é naquilo que é. Aprofundar em quê? De quê? Não está nem na água, né? Os líderes. Pastor, é raro. Quem fez esse comentário aqui é Oswaldo Paião, um grande homem de Deus. Oswaldo Paião, ele disse o seguinte: a maioria dos líderes cristãos corre o dia todo para resolver os problemas práticos e urgentes dos membros de sua igreja e também seus problemas pessoais. Outros precisam complementar a renda familiar e acaba tendo outra atividade. Fora a agenda lotada de compromissos, os líderes da atualidade são mais temáticos, superficiais, carregam da retórica, carecem de retórica, na verdade, usam, consciente ou inconscientemente, elementos da neurolinguística, motivação coletiva, força do pensamento positivo e outras muletas didáticas e psicológicas. Muitos líderes, pastores, inclusive, precisam rever seus conceitos teológicos e eclesiológicos sem falar de ética e moral. Simplesmente ao ler com atenção e reflexão os livros de Romanos, Hebreus e Gálatas. Aí uma fala de Oswaldo Paião. Isso aqui não é eu que estou falando, não. É Oswaldo Paião. Mas eu concordo em gênero e grau do que ele vai falar aqui agora. Olha o que ele diz, olha. Antes de ficarem tocando chofar por aí e criando misticismo, eles deveriam ler a Torá com toda atenção e reverência. É uma fala dele. Antes do líder ficar aí com misticismo, tocando chofar, tinha que ler a Torá de forma reverente e sistemática. Entendeu? O senhor sabe que uma vez... Não fazem isso. Uma líder, eu estava numa igreja esperando eu falar, né? Eu ia dar uma palestra e a moça falou assim, a líder da Escola Bíblica Dominical: a Trindade é fácil de entender. Deus é uma pessoa que sai 3 dentro dela. Você consegue ver isso aí? Deus é uma pessoa que sai 3 dentro dele? Meu Deus do céu. Eu sou, só por desencargo de consciência, eu sou trinitariano nato. Sou trinitariano. Sim, eu também. Viu? Só por desencargo de consciência. Viu? Deus não é 3. Deus é 1. É um Deus em 3 pessoas. Um Deus em 3 pessoas. O senhor está acostumado com debates aqui no canal do senhor, acostumado com debater com pessoas unicistas, trinitarianos, e com todo respeito a ambos, com todo respeito mesmo, boa parte dos trinitarianos não consegue explicar o trinitarianismo. Boa parte deles. E eu não estou falando de somente línguas originais, hebraico, grego, não. Eles não sabem, boa parte, em nome de Jesus, boa parte, não sabe explicar, por exemplo, como que vai ser no céu? Quando nós chegarmos lá. Já parou para pensar sobre isso? Uma certa feita alguém me fez uma pergunta, pastor. Olha a pergunta que alguém me fez, preste atenção. Bom, sobre a Trindade, né? Me perguntaram o seguinte: bom, você acredita que Jesus nasceu como homem? Eu digo, obviamente. Aí ele diz assim, obviamente, o senhor já sabe quem fez, de onde veio essa pergunta. O senhor já vai saber de onde veio essa pergunta. Aí vai chegar no céu, Cristo recebeu o corpo glorificado, certo? Vai chegar no céu, nós vamos ver o corpo lá de Cristo, né, no pensamento dele. Se nós temos que adorar a Cristo, então nós estamos adorando a uma criatura, porque Cristo, ele é uma criatura, como homem, né? Obviamente, nós estamos adorando uma criatura.
Eu digo, só se for na sua cabeça. Porque você já ouviu falar do termo união hipostática, as duas naturezas divinas de Cristo? Cristo não está no céu com aquele corpo de homem que nós vimos ele aqui na terra. Ele está com um corpo glorioso, união hipostática. Então nós podemos adorar. Primeiro motivo, porque a Bíblia diz para nós adorarmos ao Cordeiro. Nós vamos ver Apocalipse, o Cordeiro sendo adorado. Né? Então, mas tem trinitariano que não sabe explicar isso. Você entendeu? E quando eu era testemunha de Jeová, eu fazia esse mesmo questionamento. Sim. Aí, e muita gente falava, então a Trindade não existe, né? Mas esse é o grande problema, né? Esse dia eu vi um rapaz comentando, um amigo, né? Não vou nem citar o nome por questão de ética, óbvio. Ele comentou João capítulo 1 e o verso 1, né? A minha pronúncia, vou purificar de consciência, né? É a pronúncia ática reconstituída. Existem 3 pronúncias do grego bíblico, né? Eu gosto de falar assim, porque se tiver alguém que conhece o grego me ouvindo, vai falar, por exemplo, eu falei enarque, aí alguém pronuncia enarre. Essa é a pronúncia moderna, ou uma pronúncia erasmiana. A minha pronúncia é ática reconstituída. Então eu pronuncio enarque, enrologos, cairologos, emprostoteon, caiteos, enrologos. Então eu pronuncio dessa forma. Aí ele comentou, João capítulo 1, ele disse ali, olha, a ausência do artigo ali mostra que Jesus era um Deus, porque a ausência do artigo definido vai colocar o theos en hologos como a palavra, a síntese da frase grega, né? O sintagma en hologos. No caso, a palavra era um Deus, um Deus. Só que ele se esqueceu das palavras anartras, que aparecem sem o artigo. Se esqueceu, talvez não conhecia, não sei. Né? E nós vamos ver que ali a tradução do texto é: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não tem diferença ali de divindade. O que está diferindo ali são as pessoas dentro da divindade. Eu acho incrível, eu não sei como que as pessoas não falam isso em debate, pastor, não sei como as pessoas não falam isso, a pessoa debater trindade em João, no Evangelho de João. A pessoa debater divindade de Cristo em João, sendo que o alvo do Evangelho de João é apresentar a divindade de Cristo, só. Aí a pessoa que não crê que Jesus era Deus, ele vai usar textos de João para dizer que ele é um livro que foi escrito para provar que ele era Deus. Claro. O senhor está entendendo? Então já cai por terra por aqui. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto, né? A gente tem, assim, já caminhando para o final da entrevista, e aí eu queria, assim, te perguntar, né, para a gente, sobre essa questão do líder. A questão, tem uma frase que me disseram uma vez, que diz assim: existem 3 barras que estragam a vida do líder. A barra de ouro, a barra da justiça e a barra de saia. A barra já sei qual que é, né? A barra de saia. Então, e aí, pastor? A barra de ouro, a barra de quê? A barra de ouro, a barra da justiça e a barra de saia. Concordo plenamente. Existem essas 3 barras aí. Ela tem derrubado muitos líderes. A barra de ouro, quantos tem se vendido? Né? Quantos líderes estão vendidos aí? Conhece aquela frase? Quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor? Exatamente. Quem serve a Deus por dinheiro, quem disse isso foi Charles Spurgeon. Né? Charles Spurgeon que disse isso em um de seus livros. Ele diz o seguinte: quem serve a Deus por dinheiro serve o diabo por um salário melhor. E eu concordo plenamente. E quantos? Eu conheci uma pessoa, obviamente não falarei o nome de forma nenhuma, que ele disse para mim o seguinte: pastor Fernando, olha, eu concordo com a teologia de tal denominação, eu concordo com a teologia de tal povo, mas eu não saio de onde eu estou para ir para lá por causa do salário que eu ganho. Você entendeu? Ele disse isso.
Uma pessoa disse isso para mim. Eu disse para ele assim, bom, então você está equivocado, amado. Você está equivocado. Se você sabe que você está ensinando é errado e você permanece por causa do seu salário, você está correndo sério perigo de cair na segunda barra, e a barra da justiça. A barra da justiça divina. A justiça divina. É terrível, né? Isso é terrível. É terrível, né? E a barra de saia, nós nem precisamos comentar a respeito, porque o que mais acontece atualmente, as duas coisas que mais derrubam o líder cristão, eu falaria sobre isso posteriormente, mas obviamente não vai dar tempo. As duas coisas que mais derrubam o líder cristão é o dinheiro e mulher, o sexo oposto. É de suma importância nós atentarmos para isso. Pastor, posso concluir? Só para falar umas frases aqui, uma vez um camarada chegou para mim e falou, porque assim, né? Você ficar sozinho com uma pessoa do sexo oposto, mesmo que seja aquela pessoa que você sabe que você não vai sentir nada por ela, porque tem pessoas que realmente não são atraentes. Ainda assim, é violar princípios. Pode ser a mulher mais feia do mundo. O reverendo Augusto de Nicodemos falou uma coisa na internet, não sei se você sabe dessa, mas ele falou assim, você vai para a pescaria, eu acho que foi ele que falou isso, você vai para a pescaria com os amigos, todos pastores. Aí você leva uma senhora bem feia para cozinhar para você e para todo mundo. Você sabe quando é que chega a hora de você ir embora? Quando você começa a achar que ela é bonita. Entendeu? E um outro pastor chegou para mim e falou assim, o líder cristão, ele tem que sair correndo dessas situações. Quando ele falou isso para mim, eu falei, em primeiro lugar, a gente tem que evitar essa situação. Não é sair correndo, é evitar. Né? Agora, e tem uma outra coisa interessante também, que nessa questão, assim, eu conheço pastores que uma vez um camarada chegou para mim e falou assim, não, pastor, esse negócio aí é um pouco de tabu, sabe? Eu não vejo problema nenhum, eu fico com quem eu conversando sozinho com quem eu quero, porque eu sei até onde eu vou. Eu falei, até onde muitos já têm chegado. Até muitos já foram. É lá. Entendeu? Eu aprendi, pastor Fernando. O que diferencia é o tempo que uns vão demorar para cometer o pecado. Tem gente que tem uma reserva espiritual mais forte, ele começa a violar princípio, ele demora mais para chegar nos finalmente. É só isso que vai diferenciar, porque o resto, todo mundo sabe onde vai. É lá. E se não sair correndo, vai mesmo. Sabe? Porque ninguém aguenta. Eu já vi gente cair, mas assim da noite para o dia. Pastor, amigo meu da mais alta confiança, a esposa perdeu o marido, o cara me vai aconselhar a viúva sozinho. E a viúva era um violão. O camarada... Sabe aquela frase? O homem é o fogo, a mulher é o combustível. Vem o diabo, assopra, ó. Eu aprendi, pastor Fernando, eu aprendi que antes da rua chamada mal, existe uma avenida chamada aparência do mal. E a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. Muitos líderes cristãos sucumbem devido a se acharem muito forte. Há um livro do pastor, eu vou até indicar para quem quiser, que está me ouvindo e quiser adquirir, Por que caem os valentes? Por que caem os valentes é o livro do pastor José Gonçalves. Livro fantástico, fantástico. Recebi de presente de um amigo meu daí de São Paulo. Muito bom o livro. Um dos motivos que fazem o líder cair é por se achar forte demais. Eu não sei se o senhor já teve esse privilégio. Eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que... Centro de recuperação de usuário de droga e tal. Centro de recuperação. Primeira característica que o camarada vai sair do centro de recuperação e vai cair de novo é quando ele diz: vou sair porque eu já estou pronto.
Já estou livre, vou sair. Ele vai cair de novo. Por que é que José não caiu com a mulher de Potifar? Porque ele fugiu, ele correu, viu? Ele fugiu. Então, meu irmão, não tem esse negócio de achar forte. E vale ressaltar que Deus quebra protocolo, mas Deus não quebra princípios. Existem princípios bíblicos invioláveis. Eu não tenho motivo para ficar conversando com irmã sozinha pela madrugada. Eu não tenho motivo para isso. Como pastor de igreja, pastor Fernando, eu recebo muita ligação, pessoas pedindo para orar por elas, homem, mulher. Todas as vezes que eu vou orar por uma irmã no telefone, não deixo de orar. Obviamente, eu não deixo de orar. Mas eu digo, olha, pode falar, minha irmã, minha esposa está aqui do meu lado me ouvindo. Pode falar. O que a senhora quer falar? Às vezes, 2 horas da manhã, a pessoa vai ligar. Eu não sei, eu não consigo saber o coração dela. Não consigo saber qual é o motivo real da ligação. Eu não sou Deus para saber. Mas uma forma de nos resguardar, eu digo, olha, pode falar, minha irmã. Minha esposa está aqui do meu lado. Eu não estou mentindo. Às vezes ela está dormindo. Mas está do meu lado. Não estou mentindo. Né? Só de falar isso, está aqui do meu lado. Ela já vai, se tiver de má intenção, já vai logo. Graças a Deus, nunca aconteceu, graças a Deus, de a pessoa ligar com má intenção. Mas, por desencargo de consciência, é um conselho. Tem um amigo meu que fala, meu primeiro professor de seminário, ele disse, conselho é um self-service, né? Se você quiser, pega. Se não quiser, deixa aí. Então, é um conselho. Ligou, meu irmão? Corre. Esse pastor amigo meu, fuja. Esse pastor amigo meu, ele não só não falou que eu estou perto da minha esposa, como ele, sei lá que hora da noite, ele foi lá orar na casa da irmã, sozinha. Mas que? Você está brincando? É risco, né? É risco. Isso aí o camarada que faz isso, ele quer pecar. Ele está, sinceramente, porque a gente... Né, aí vai ser... Desde que você chegar na minha idade, talvez você não vai sentir, né? A gente vai, graças a Deus, perdendo aquela coisa assim, aquele fogo. Mas eu vi pastor de 70 anos aprontar. Você tem que sair correndo, né? Não tem outro jeito, não. Não, pastor, não tem... Esse negócio de abrir webcam... tem gente que fica evangelizando pela internet. Uma vez eu fiquei sabendo de uma cena horrorosa, né? O que aconteceu? Sim, a irmã pegou o marido dela 2 horas da manhã se masturbando. E como é que começou tudo isso? 1 hora da manhã o cara evangelizando a moça. Mas o que é isso? Esse cara tem caca na cabeça? Tem que evangelizar. Fala assim, manda a mulher dele evangelizar ela. Não, né? Falta de bom senso. O que a Bíblia diz é o seguinte: lembra-te de onde caístes e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Tudo teve um começo. Tudo teve um início. Tudo começou. Né? O camarada, para chegar a ter uma queda, ele começou a dar uns vacilos. Né? Dar umas brechas. Nós chamamos isso de brecha. Então, meu irmão, tapar as brechas, porque o inimigo está aí mesmo ao nosso derredor. E nós temos que lutar nem só tanto quanto o inimigo. O nosso pior inimigo não é o diabo, não é o inimigo. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. O meu pior inimigo se chama Pastor Átila Ribeiro. Meu pior inimigo sou eu. É o diabo. Mas concluindo então, pastor, o que a gente pode então falar como conclusão sobre o líder na pós-modernidade? Para a gente concluir. Em conclusão, eu havia falado sobre as 3 dimensões da vida do líder. Concluímos aqui sobre a vida espiritual. Agora nós temos a saúde física do líder. Eu não vou detalhar, mas o líder precisa cuidar da sua saúde. A vida do líder acontece, meus amados, a partir de uma rotina de trabalho altamente exigente, chegando a alcançar cargas horárias acima do comum se comparada com outras atividades profissionais. A maioria dos pastores não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, é correria. E a maioria deles não pratica exercício físico, não dorme bem. Isto é preocupante. O senhor escondeu aí, meu pastor? É preocupante, meu irmão. É preocupante.
Minha esposa Cuide fala da assim, saúde. vai caminhar, vai fazer caminhada. E eu Exatamente. ouço, mas ela tem... Eu acabei de chegar agora de uma corrida, tava dando uma corrida com meu filho. Tava dando uma corridinha. Peguei meu cachorro, eu tenho um pitbull, peguei meu cachorro e fui dar uma corridinha. Eu, meu filho e meu cachorro. Obviamente que meu filho ganhou de mim, né? Mas eu fui. Cuide da saúde, pastores. Porque pastor, só para concluir, eu estava ministrando no interior do meu estado um pouco tempo atrás agora, e eu fiquei estupefado com o testemunho de um amigo meu, pastor, dizendo que acordou pela madrugada com falta de ar e foi ao hospital. Ele estava infartando, quase morreu, porque ele não estava tomando as providências necessárias para a sua saúde. Então, meu amado, cuide da sua saúde. Eu falo isso para nós cristãos, tem gente que é muito espiritual, né? Se o pastor passar mal um dia, alguém vai dizer assim, olha, está em pecado. É porque está em pecado. Meu irmão. Ele se É arrebenta difícil. pelas ovelhas, aí quando ele fica doido, tá em pecado. As ovelhas podem passar mal, agora o pastor passou mal, está em pecado. Então, cuide da saúde. E para concluir, a saúde emocional do líder. Pastor, a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física e espiritual. O que é a saúde emocional? Só para definir termos, eu já concluo. O que é a saúde emocional? Ela é caracterizada pela capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento que influenciam nossas atividades cotidianas. A definição de líder, o que é a definição de líder? É aquela pessoa que, através das suas ações e palavras, influenciam a vida de outras pessoas. Agora, imagine o líder com uma saúde emocional ruim. Imagina. O que é emoção? O que é emoção? De acordo com o pastor Jamiel de Oliveira Lopes, que é um grande mestre em psicologia clínica pela PUC, ele diz o seguinte: emoção é uma força construtiva e estimuladora da atividade humana. É ela que impele os seres humanos à atividade. A emoção pode ser destrutiva e desintegradora da personalidade. Quando ela é muito forte, quando ela ocorre com muita frequência, quando ela é duradoura e quando ela é reprimida. Vou repetir. Sei que está gravado, não vou repetir. Quando ela é muito forte, ocorre com frequência, é duradoura ou quando ela é reprimida. O termo emoção, ela vem do latim emovere, que é para fora. A tradução de emovere, emoção no latim, é para fora. Trata-se de um processo mental e fisiológico associado a uma variedade de sentimentos e comportamentos. Sentimento é um processo de viver uma emoção. Aí existem, pastor Fernando, emoções básicas e emoções secundárias. Isso aqui é psicologia, né? Quem quiser descobrir bastante sobre o assunto, eu vou indicar, porque eu não sou bobo, né? Vou indicar aqui. Este é o livro. Ó, Psicologia Pastoral. Todo líder precisa ler esse livro. Psicologia Pastoral. Oi? É do Jamiel esse livro, né? Jamiel de Oliveira Lopes. Excelente livro. Um dos melhores sobre o assunto que eu já li. Como eu disse, eu estudo psicologia há um tempo, né, e eu amei esse livro. Muito bom. Simples e objetivo. Aí, as emoções base, por que é que tem líder? Pastor, isso aqui é muito sério. Nos últimos 10 anos, olha a quantidade de líder que se suicidaram. Pois é, eu vi, teve até um conhecido nosso da Convenção Batista, né, que foi assim lamentável, foi muito triste. Exato. Camarada, assim, eu ia em encontro de pastores, a gente ria, jogava snooker, mas nunca eu poderia imaginar que esse cara ia praticar suicídio. Nunca nós... Sabe por quê, pastor? Isso aqui é um segredo que eu falo nas minhas palestras que o pessoal fica estupefado. Às vezes, tem pessoa que se mostra tão espiritual, mas é para tapear a sua necessidade emocional.
Eu tenho um amigo meu que ele é psicólogo no Rio de Janeiro. Final de semana, como eu falei para o senhor, né, nós conversamos semana passada, eu estava no Rio de Janeiro ministrando esse seminário sobre liderança. Eu estava ministrando lá. E ele participou desse seminário. Ele é psicólogo, formado, tem consultório. Aí, quando eu toquei nesse assunto com ele, ele disse, Varão, isso é importante. Tem líderes cristãos que me procuram no consultório. O camarada tá cheio de problema. Aí, chegando no consultório, ele fala de Bíblia, ele fala da oração, ele fala que ele é um homem de jejum, ele fala que ele é um homem que leu a Bíblia 100 e tantas vezes. Ele começa a mostrar uma espiritualidade para tapear aquele déficit na sua emoção. Homens de Deus, amados irmãos que estão me ouvindo, de tudo o que eu falei até agora, tudo é importante, obviamente, mas não ache que isso aqui que eu estou falando é menos importante do que tudo que eu já falei. Não ache que a vida espiritual, a vida física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física, é menos ou mais importante que a saúde emocional. Obviamente que a vida espiritual do líder vem em primeiro lugar, claro, mas não devemos negligenciar a saúde emocional. As emoções básicas, ela pode levar a gente às emoções secundárias, que são destrutivas. Os psicólogos dividem em positivos e negativos. Há psicólogos que dividem em agradáveis ou desagradáveis. As positivas, as emoções positivas, trazem benefícios à saúde. Em contrapartida, as emoções negativas, elas comprometem a saúde. Quantos pastores que estão pastoreando estressado, irado? As emoções básicas é a ira, o medo e o amor. São as 3 emoções básicas. Mas as emoções secundárias derivam delas. Por exemplo, da ira vem o ódio, a vingança, o ciúme, a inveja e o desprezo. Do medo, por exemplo, todos nós temos medo, irmão. Todos nós temos medo. Mas o medo, quando é excessivo, vem o espanto, a ansiedade, a aflição, o pesar, a intranquilidade e a culpa. Olha o amor. O amor é uma emoção primária. Mas do amor vem a piedade, a tristeza, a afeição, a alegria, e o entusiasmo. Vi um comentário aqui, achei que era alguém perguntando. E até mesmo a excitação sexual. Então, amados, cuidar de nossas emoções é primordial para termos ali uma administração sadia, um convívio sadio com as pessoas. O líder cristão, pastor, aqui eu concluo. O líder cristão, ele vive sob constantes pressões do dia a dia da igreja. Essas pressões são resultantes, na maioria das vezes, pelo excesso de atividades, construções, administração financeira da igreja, conflitos entre membros, obreiros, etc. Há pastores, por exemplo, que nunca tiram férias, negligenciando que o corpo precisa de descanso. E é por isso que há uma grande incidência de infarto e AVC entre pastores. AVC ou AVE, né? Entre pastores. Acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, basta como definir. E eu vou concluir dando um conselho bíblico para os líderes cristãos. Um desejo meu. O que João desejou para Gaio, na sua terceira carta, verso 2. Sim. João disse, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Irmãos, eu desejo que vocês, líderes que me ouviram, vocês que não é líder no sentido de pastorear a igreja, mas que lidera a sua casa, lidera a sua família, lidera, quem sabe, a sua empresa, ou que é um líder, no sentido comum da palavra, lidera um departamento. Eu desejo que vocês também vá bem em todas as coisas.
que vocês tenham saúde, do mesmo jeito que a tua alma vai bem. Amém, queridos? Eu espero que essa rápida palavra de hoje tenha servido para edificar a sua vida. Cuide da sua vida espiritual, sua saúde espiritual, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional. Ela é muito importante para você, para a sua família e para a igreja ou o departamento que você lidera. Amém, pastor Fernando? Pode falar e a gente conclui daqui a pouco. Deixa eu só marcar aqui uma coisa. Sim. Amanhã, 20 horas, caminhada. Mas é. Não, mas é. Olha, a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Ou até mais, assim, porque falar sobre esse assunto é realmente fantástico, né? E eu quero louvar a Deus, né, por mais uma entrevista muito edificante. É uma pena que teve poucas pessoas, mas é porque houve a mudança do horário, né? Entendi. Mas o pessoal depois vai assistir, com certeza. E muita gente elogiou a sua primeira participação. O senhor vai voltar mais vezes, porque já estão pedindo para o senhor voltar mais vezes, né? Amém. E vai voltar sim. Amém. E eu quero dizer que muitas coisas que o senhor falou aí, né, a gente não é feio falar, né? Tem coisas que a gente precisa aprimorar, né? Eu mesmo tomei uns puxão de orelha aqui, né? Mas isso aí a gente tem que falar mesmo, né? Principalmente na questão da saúde, né? Eu sou uma pessoa, vou contar um defeito meu aqui. Quando eu estou tenso, nervoso, eu tenho uma grande inimiga chamada geladeira. Entendeu? Eu tenho uma inimiga chamada geladeira. Eu levanto, vou lá dar uma beliscadinha, entendeu? Isso fala muito do que a gente é, né? A gente é o que a gente come, né? Entendeu? E é isso, que a gente tem, assim, muita coisa que a gente tem que estar atento, né? Eu fiz o curso de liderança lá no Instituto Haggai, no Havaí, e teve uma matéria lá que falava sobre a vida do líder. Rapaz do céu, teve gente até que chorou. Teve gente que até chorou, né? Que realmente, né? A gente é falho, e o importante da vida do líder é que ele entenda: eu preciso melhorar. E não estar satisfeito. Já dei essa palestra, cortando o senhor mais uma vez, né? Eu já dei essa palestra em lugares que no último dia, a gente divide em 3 ou 4 dias a palestra, às vezes em 2 dias, às vezes um dia todo. Já cheguei a me dar essa palestra para a glória do meu Senhor, para a glória de Deus. E no final, líder vir para frente, a gente chama para orar, né? E eles virem chorando, falando: olha, eu vim decidido a participar do meu último seminário, da minha última palestra e entregar a minha função de liderança. Mas depois disso eu percebi que o problema está em mim. Eu percebi que eu preciso melhorar para que eu não venha ficar aí sobrecarregado. E eu não quero mais entregar. Louva a Deus pela vida do Senhor. Eu falo isso para a glória de Deus. A palestra serviu para renovar muitos líderes. Então eu glorifico a Deus. Eu também, pastor, fui edificado com essa minha palestra. Prepare, pastor. O Espírito Santo me é testemunha do que eu vou falar aqui agora. Deus é testemunha do que eu vou falar aqui agora. Preparando esse seminário pela primeira vez, quando eu fui convidado, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu fui edificado. Deus falou comigo. Eu mudei meu posicionamento de liderança. Obviamente, nessas 2 entrevistas que nós falamos, não deu para esmiuçar o assunto. O tempo é curto. Mas a gente fala sobre conselhos que o líder tem que ouvir. Né? Eu sou grato a Deus por isso. Pastor, pode concluir, pode falar aí. Eu queria só que o senhor terminasse, né, com uma oração. Eu vou deixar aqui o contato seu nas descrições, né, da nossa live. O pastor Átila Ribeiro, ele é muito procurado para dar palestras nessa área, né? E você vai, com certeza, avisar seu pastor, pastor Átila Ribeiro, ele, né, para a glória de Deus, ele domina bem esse assunto, tá? E você pode organizar seminários na sua igreja sobre essa importante área, né, que é a questão da liderança cristã, tá? Eu estou procurando aqui um livro que tá aqui, ó.
Esse livro aqui, espera um pouquinho só, deixa eu... Que coincidentemente está aqui. Esse camarada aqui foi um dos meus professores, lá no Instituto Haggai, certo? Sim, que bom, rapaz, que bênção. Então, ele... Eu não sei como chama esse livro em português, eu nem sei se tem esse livro em português, tá? Life Changing Impact, né? O impacto de uma vida que muda, né? Um guia para treinamento. E nesse livro aqui, e nesse livro aqui, ele é todo em forma de esboço, sabe? E ele mostra várias coisas que a gente precisa mudar. E foi uma matéria, ele foi meu professor nessa área, né, que fez muita gente chorar assim, né? E ele viajou da Índia lá para o Havaí, onde a gente estava hospedado, para ministrar essa palestra, né? E tem mais um outro livro aqui, que é do próprio John Edmundo Haggai, né? Que fala sobre liderança, né, que endura, que permanece no mundo que muda, né? Então, liderar, né? Liderança que permanece no mundo que muda, né? Quando o senhor fala de o líder da pós-modernidade, é porque os contextos mudam, mas os princípios de liderança estão na Bíblia, são imutáveis. Exato. Então, foi uma época assim, nós fizemos o curso em um mês. E foi assim, tudo que acontece. É engraçado as coisas que acontecem na vida do líder, né? Porque eu precisava de um chá de ânimo mesmo assim, sabe? O chá de ânimo que eu falo é de Deus, né? Sim, porque sim. eu estava querendo, na época, me decidir qual que é o meu chamado, né? E foi lá que eu entendi qual era o meu chamado. Mas foi engraçado que eu fui pregar numa igreja e falei uma frase em inglês que fazia parte do nome de um livro, e tinha uma professora de inglês que fez esse curso para mulheres, e ela falou: senhor, fala inglês, né? Eu falei: o senhor gostaria de estudar no Havaí? Eu posso indicar 3 pessoas para estudar. E eu fiz uma provinha de inglês por telefone. A moça falou assim: o senhor ganhou 90% de bolsa. Uau! De $10 mil eu paguei 1.000. Ó. E a gente eu fui mantido por uma família da Eslováquia, que países de primeiro mundo investem, né, em países de terceiro mundo. Eu fui contemplado. E eu fui. Olha, ficamos com pessoas de 56 países. Foi algo, aliás, 26 países. Foi algo assim fantástico. A gente aprendeu que a gente realmente tem que se humilhar diante de Deus. E isso que o senhor falou no começo sobre você que pegou a entrevista agora, volta lá desde o começo, você vai ver o sentido da palavra ministro que foi aplicado aqui, é fantástico. E que o senhor falou me fez lembrar da época que eu estava lá. E de fato é isso mesmo, né? A gente não pode querer aparecer, a gente tem que ser humilde, né? E terminando, o pastor Hernandes, o pastor Heber de Campos, o pai, né? Que tem o Heber de Campos Filho, né? Ele é um pastor presbiteriano especialista em trindade, né? Mas ele estava explicando sobre humildade. Então ele diz assim: como é que a gente aprende a ser humilde? Não existe curso para isso. Aprendemos a ser humildes quando nos comparamos com Cristo. Quando a gente se compara com os outros, beleza, né? É gostoso tirar um sarrinho, se achar mais importante que os outros. Mas quando a gente se compara com Cristo, a diferença é tão grande que não tem graça mais se comparar com os outros. Então a gente aprende a ser humilde com Ele. Por quê?
Porque ele tem o maior exemplo de humildade de todos. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou uma usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se fez na forma de homem, né? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, é o Deus humilde. Pastor, só não querendo enrolar, e ligando isso com a Trindade, que a gente tocou no assunto, para mim a maior prova que Deus existe, que Jesus é Deus, não é o texto que fala... Está me ouvindo bem? Estou, sim, muito bem. Não é o texto que fala, eu e o Pai somos um. Não é o texto que diz, Roteosmu kai Rokiriosmu, ó Senhor de mim, ó Deus de mim. Não é o enarquê, não é nada disso. O que prova que Jesus é Deus e me inspira a procurar ser um líder, né, que Deus usa, é a ética de Deus na pessoa de Jesus. Porque é o seguinte, não estou falando de calvinismo e arminianismo, mas Deus, quando criou o homem, ele sabia que o homem iria pecar. Óbvio. Ele podia ter falado, então não vou criar. Não quero ver sofrimento. Mas ele, por amor, criou. Sabendo que o homem ia pecar e colher as consequências do pecado e da morte. O que é mais ético nesse Deus? Que me encanta. É que ele falou, e eu mesmo vou resolver a parada. Eu vou experimentar na pessoa do filho aquilo que eu permiti que acontecesse. Porque o Deus TJ, né, é um malandrinho. Porque ele fala assim, eu sou Jeová e além de mim não há Salvador. Mas na hora de salvar mesmo, ele dá um assoviozinho, fala assim, Miguelzinho, vem cá. Vai morrer pelo homem. Ou seja, ele manda um cara fora dele. É um Deus filicida, maldito, que mata o filho, que não tem nada a ver com ele. Agora não, esse Deus triuno, essa ética dele é fantástica. Ele permite o mal, sabendo o que ia acontecer, por amor nos cria, mas no final da história é ele que vem aqui para resolver a parada e sofrer tudo aquilo que ele permitiu. Com exceção dos efeitos do pecado, claro, porque ele não pode pecar. Mas ele sofreu. E uma morte vergonhosa. Portanto, ele é Deus. Esse Jesus é Deus. Por isso que tem sentido, né, eu acreditar que ele é Deus. Porque esse Jesus que participou da criação do homem também sabia que o homem ia pecar, sofrer, mas ele mesmo vem aqui resolver a parada como nós não poderíamos agradar a Deus. Então Deus é que toma a ação de fazer a propiciação, né? Ele que, conforme Romanos 3:24, né? Os deuses das nações, por exemplo, o Deus da chuva, né? Não chove, aí o pessoal começa a querer agradar a Deus e chove, né? Eles acreditam assim. Então o homem faz alguma coisa para agradar o Deus da chuva, e aí chove. Uma hora tem que chover, né? Então, agora, o Deus cristão, não. O Deus cristão, a gente pode fazer a obra que for, Deus vai estar irado com o homem. Mas aí ele toma a decisão de fazer a propiciação, ou seja, o homem não pode aplacar a minha ira. Então eu mesmo vou aplacar a minha ira, enviando eu mesmo na pessoa de Jesus para sofrer tudo aquilo que eu permiti. Então esse Deus para mim, essa é a prova fundamental para mim de que Jesus é Deus. Porque se ele não é Deus, esse Deus para mim é um canalha. Porque ele manda outro para morrer pela humanidade que não tem nada a ver com ele e ainda se diz, eu sou o único Salvador e além de mim não tem Salvador. É propício citarmos o texto de Hebreus capítulo 4, o verso 15. Diga lá. Porque nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer dos nossos pecados, mas um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Corroborando com o texto que o senhor citou de Filipenses capítulo 2, verso 7.
a si mesmo se aniquilou ou se humilhou. O pronome reflexivo ali é realton. A expressão é realto ekenosen. Realto ekenosen. Aquele pronome reflexivo mata toda a charada. A si mesmo se humilhou. Ali é um pronome reflexivo, acusativo, terceira pessoa do singular. Realto ekenosen. O realto é que ele humilhou a si mesmo. Uma prova clara de que era Deus se esvaziando, ou o termo esvaziou ali, ou aniquilou-se, né? Que é kenosen, é privar de um conteúdo. Privar de um conteúdo. O Deus que fez isso por amor de nós. E, pastor, nós iríamos mais 5 horas falando sobre isso e não dá tempo. Mas eu concordo em gênero, eu concordo em gênero e grau com o que o senhor acabou de falar aí agora. Faço minha as palavras do senhor. É isso aí. Concordo plenamente. O senhor termina com oração, por favor. Tá bom? Sim, vamos orar. Quero orar por todos os irmãos, líderes, irmãs e irmãos que estão aí. Pai, Todo-Poderoso do céu e da terra, eu te peço licença para entrar na tua presença em oração neste momento, fazer menção do teu santo e poderoso nome nesta hora. Peço a ti, ó Deus, que por um ato de graça e de bondade e misericórdia, venha atender o nosso pedido em prol dos teus filhos. Quero colocar nas tuas mãos e apresentá-lo o pastor Fernando Galli, louvar ao Senhor pela vida dele, que o Senhor venha continuar abençoando. O Senhor conhece a vida do teu filho, sabe as adversidades, as aflições, as lutas que ele tem enfrentado. O Senhor é conhecedor. Então eu o entrego nas tuas mãos. Pai, eu entrego também todos que estavam nos ouvindo, estão nos ouvindo e que irão nos ouvir através dessa entrevista. Que a tua presença também vai de encontro a cada um deles e supra todas as necessidades em glória, como diz a tua palavra. Peço que por um ato de bondade e misericórdia, o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Pastorzão, Deus abençoe. Terminamos. Amém. Sim, pode falar. Quero lhe agradecer mais uma vez pelo convite, viu? Foi um privilégio estar aqui mais uma vez. Espero ter contribuído, corroborado aí com os irmãos que nos ouviram, com a vida do Senhor, com o programa que tem sido bênçãos aí para muita gente, tem despertado aí o teor bíblico nas pessoas, tem despertado aí as pessoas a se aprofundarem mais na palavra de Deus. Seu programa é uma bênção, que Deus possa te abençoar. Não deixe nada entristecer o Senhor concernente ao programa. O Senhor tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu sei que tem muitos obstáculos, muitas barreiras, muitas batalhas, viu? Mas não deixe nada entristecer e impedir o Senhor de realizar esse trabalho magnífico aí para Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. A gente vai, então, terminar. A gente volta amanhã, na quinta-feira, com o pastor Marcos Rangel. Você conhece ele, né? O Marcos Rangel, né? É o pastor Marcos Rangel, tá bom? A gente volta, então. Amém. Que Deus abençoe. Tchau. Maravilha, pastor. Deus abençoe. Eu me despeço do senhor em off. Amém. Bênção pura.